Pai que habitas nos altos céus, toda a honra e a glória, o domínio, o louvor e a majestade ao teu santo e eterno nome pelos séculos dos séculos sem fim. Nós te agradecemos, rendemos graças ao teu nome, porque nos concedes a oportunidade santa mais uma vez de, reunidos na tua santa presença, podermos invocar o nome que é sobre todo nome. Te pedimos que nesta noite que possamos receber mais uma vez instrução dos altos céus, que os olhos espirituais da nossa mente, do nosso coração, possam ser abertos, que possamos ser lavados, regenerados pela água do teu Santo Espírito, que o óleo da tua unção venha sobre nós para que nós possamos perceber as grandezas e a pureza da tua palavra, a simplicidade das tuas verdades. Seja com cada um dos queridos irmãos que estão conosco neste momento. Que nós possamos, assim como uma criança, humildemente aceita a instrução dos seus pais, dos professores, que nós possamos receber de Ti a instrução dos altos céus. Que nós não venhamos, Senhor, tentar impor ou de alguma maneira tentar encaixar as ideologias humanas, porque nós aprendemos elas durante muito tempo, quem sabe durante uma vida inteira. Ajuda-nos a ver na Tua palavra a beleza da verdade, de toda a simplicidade que o Senhor tem nos mostrado na tua Escritura Sagrada. Seja conosco, dá-nos instrução para que possamos continuar o estudo da Tua palavra nesta noite. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bem, amém. Glória a Deus. Dando continuidade ao nosso estudo da segunda-feira passada, nós estamos falando sobre a doutrina da Trindade. Nós já vimos eventos históricos bastante significativos com relação à doutrina em si e como ela estava espalhada basicamente, unanimemente em todas as principais denominações. E agora nós iremos nos voltar então para a igreja primitiva e vamos entender um pouco em resumo sobre toda essa confusão, vamos dizer assim, doutrinária que aconteceu na igreja primitiva e de onde ela se desencadeou. A primeira coisa que fica claro é que a doutrina da Trindade era desconhecida da igreja primitiva. Vejamos aqui. Nós temos aqui uma citação sobre Justino Marte. E Justino Marte, ele tem uma citação dele lá do James Arthur Miller, que ele escreveu sobre Justino Marte, dizendo assim: nas obras de Justino Marte, que escreveu por volta de 150, a gente está fazendo uma breve recapitulação, enfatiza-se a pré-existência do Filho. Justino Marte fala disso, que ele existe, né, antes de todas as coisas. E isso é correto, é isso que a Bíblia fala. No entanto, em relação ao Pai, fala-se dele, do Filho, como estando em segundo lugar, ou seja, o Filho existe por causa do Pai. Quando você vai para o Evangelho de João, você vai ver Cristo dizendo que ele existe por causa do Pai, que ele saiu do seio do Pai, que o Pai é maior do que ele. Então, quando Justino Marte fala sobre isso, ele não está falando nada fora das Escrituras. Pelo contrário, nós podemos encontrar isso facilmente apresentável na própria palavra de Deus, com as palavras do próprio Cristo. Outra pessoa também, outro chamado pai da igreja, foi Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, ele escreve lá, nós temos aqui a citação, né? Ireneus against heresia, Ireneus contra a heresia. No livro 2, capítulo 28, ele diz assim, que ele fala de Cristo estando subordinado a Deus, e não igual a Deus no sentido de ser outro Deus. Tudo bem? Quando nós vamos para Coríntios, Paulo também fala lá em Coríntios, que quando chegar o fim, então o próprio Cristo se subordinará ao Pai. Ele vai entregar tudo. Quando tudo estiver debaixo dos pés, ele irá entregar tudo, então, ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. O interessante é que existem algumas pessoas, os defensores da doutrina da Trindade, que eles tentam, quando eles encontram um texto desse, eles vão encontrar, vamos dizer assim, criar
uma série de explicações que vão contrariar o que está literalmente dito no texto. Esse é apenas um dos textos que nos apresentam isso. Cristo, ele é o Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. Se eu não acredito em João 3,16, se eu não acredito na literalidade da palavra de Deus, como está lá em João capítulo 17, então, como nós falamos aqui da última vez, nós estamos seguindo doutrinas de homens. Toda a questão agora, dentro da igreja primitiva, ela iria girar entre dois bispos, Ário e Atanásio. Não sei se você já ouviu falar sobre Ário e sobre Atanásio. Bem, a história nos apresenta de Ário e Atanásio, né, que é a formulação da doutrina da Trindade. Veja, essa doutrina ela já existia em si, os pressupostos dela, eles já existem antes de Ário e Atanásio. Tudo bem? Só que eles não estavam institucionalizados, eles não estavam regados, os pressupostos da doutrina da Trindade, mesmo havendo uma série de confabulações já dentro do seio dos bispos da igreja primitiva, com a influência da filosofia grega, como nós já falamos isso no nosso último encontro. Agora, a formulação em si, né, a criação, vamos dizer assim, do credo, ele remonta a essa época aqui, e ele é creditado a Atanásio. A formulação da doutrina, ela gerou, então, essa controvérsia entre os dois líderes da igreja em Alexandria. Isso foi no início do quarto século. Nós temos Ário e nós temos Atanásio. A ideia de Ário, ele mantinha a ideia de que Jesus, embora grande, filho de Deus, unigênito, gerado pelo Pai, ele é, de alguma maneira, inferior a Deus. Como é que é inferior a Deus? No sentido que ele é dependente de Deus. Hoje, as pessoas entendem de forma errada essa frase, Jesus inferior a Deus. O sentido de Jesus, ele não ser o próprio Deus, é porque não pode haver dois deuses. A doutrina da Trindade, como nós vamos ver no credo aqui de Atanásio daqui a pouco, ela vai fazer uma confusão sobre a identificação do próprio Deus. É isso que nós vamos ver. Quando a palavra fala, o Shema, a crença fundamental da revelação de Deus a Israel desde o início é que há apenas um só Deus. E que este Deus, como diz lá em Gênesis, como apresenta lá em Provérbios, ele tem um companheiro. E esse companheiro é o seu filho. Através de seu filho, Deus cria todas as coisas, como está lá em Hebreus. Então, o Pai é o único que não tem princípio. Mas João 3,16 diz que o Filho ele é unigênito. Ele é monogênes. Ele é o único que é gerado pelo Pai. Ao Atanásio, ele vai dizer o contrário. O Atanásio ele vai afirmar que Cristo era igual a Deus em todos os aspectos. Cristo ele é como se fosse um outro Deus. Essa é a doutrina defendida pelo Atanásio. Isso vai passar um tempo. Vai passar um tempo ali, essas correntes aí. Quando chega em 318, veja que faz bastante tempo, em 318, aí a controvérsia, então, ela vem à tona. Não tem mais como conviver as duas correntes harmonicamente dentro da igreja primitiva. Não tem mais como elas conviverem em si. Não tem mais. Então, em 318, isso precisa, então, se ajustar. Começa a controvérsia a ser levada a outros patamares. O Ário vai afirmar que, se Jesus era realmente filho de Deus, filho, ele tem um pai. Então, deveria ter havido um tempo que havia o pai. Deus, ele é o pai, literalmente, de Cristo. E existe um tempo que o filho é gerado do pai. Então, se o pai gera o filho, o pai é o início. Então, nesse sentido de geração, também, o primeiro sentido, o sentido fundamental, que o pai é maior do que o filho. O pai existe antes do filho. Veja que Ário não está falando aqui nenhum tipo de algo grotesco. Paulo não está falando aqui nenhum tipo de heresia. Hoje é heresia. Hoje é heresia João 3,16. As pessoas leem João 3,16, mas a mente, às vezes, na grande maioria das vezes, está tão embotada que ali diz claramente que Deus enviou seu filho. Mas isso é literal. Mas as pessoas dizem, não, isso não é literal, isso é alegórico. Deus não tem um filho. Ele é só filho para nascer na terra e pagar o preço do pecado, morrer na cruz. Depois que ele morre na cruz, ele não é mais filho de Deus. Ele é uma segunda pessoa
da divindade, no sentido que é outro Deus também. E não é somente isso, ainda tem outro Deus também, chamado Espírito Santo. Então, isso é desconsiderar o que o próprio Jesus fala. Tá sem sinal, irmão José. Tá caindo aqui a conexão. Estou falando isso porque eu estou aqui na... Será que... Ou então Deus, no batismo, quando a voz é ouvida do céu, e a voz diz, este é o meu filho amado. Será que alguém em sã consciência pode imaginar que Deus está desempenhando algum tipo de representação? Eu tenho que dizer que ele é Deus aí. Ele é Deus comigo, outro Deus também, mas não é outro Deus. É assim a confusão da doutrina da Trindade. Mas enquanto ele está aí na Terra, eu vou chamar ele de filho. Porque é isso que a doutrina da Trindade diz. Então Deus falou representando um papel e disse ao outro Deus na Terra, este é o meu filho amado. Só que ele não é filho, ele é Deus também. Será que alguém pode imaginar isso em sã consciência? Então nós chegamos ao ano 321. E houve um concílio lá em 321. O que aconteceu no ano 321? Ário e os irmãos que estavam junto de Ário, os colaboradores de Ário, eles são excomungados. Já parou para pensar? Você é excomungado, você é um herege porque você diz o que a Bíblia diz. Você é excomungado, você é um herege porque você diz que João 3,16 é verdade. Porque você diz que João 17 é verdade. Porque você diz que 1 Coríntios 8, 4 a 6 é verdade. Porque você crê como Paulo cria. 1 Coríntios 8, 4 a 6, Paulo diz que há um só Deus, o Pai. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ário foi excomungado. Ário foi excomungado. Foi colocado para fora como um herege. Já pensou? Porque cria assim. E aí o Constantino entra na história. Já era época de Constantino. E o Constantino disse, não, nós precisamos ter unidade. E precisamos restaurar a unidade. Aí o Constantino vai e convoca uma assembleia. Veja aqui que é em 321 que Ário é excomungado. Aí, alguns anos depois, em 325, vai ter uma assembleia convocada pelo Constantino. Quem é o Constantino? Constantino era o imperador. Ele convoca a assembleia de prelados ali, autoridades romanas da igreja, em Niceia, no ano 325. Então, todas as autoridades da igreja, os pastores da época, os padres da época, vamos dizer assim, eles são convocados e dizem assim, olha, vamos resolver esse problema. E eles são convidados lá. E o imperador vai e paga todas as despesas. Ninguém tinha como negar. Chama todo mundo. O pessoal vem de longe, vem de carroça, de carruagem. Ah, mas é longe. Não, eu mando buscar. Constantino mandou buscar todo mundo. E é interessante isso aqui, porque tem esse livro aqui, ó, História Eclesiástica. Esse livro História Eclesiástica ele é bem antigo. Ele foi escrito por Eusébio de Cesareia. O Eusébio de Cesareia ele é conhecido como o pai da história. Ele é o grande historiador da igreja primitiva. E ele, então, fala disso, né, de como foi esse concílio, mais ou menos. Né? E ali no concílio, o que ocorreu ali? Eles tentam usar uma linguagem idêntica das escrituras. A maioria dos bispos, eles têm um pensamento parecido com o diário também. Eles rejeitam os termos filosóficos que são usados por Atanásio. Então, Atanásio, ele vem para crer, para defender, para formular uma doutrina trinitária, ele precisa de termos filosóficos. Se você olhar bem, a doutrina da Trindade ela é uma doutrina extremamente filosófica. Extremamente filosófica, porque ela vai contrariar diretamente, ela vai confrontar diretamente aquilo que a palavra apresenta de forma clara. Deus não é um mistério. E aí os seguidores do Atanásio, eles estão percebendo que ao darem um voto para Eusébio, eles estariam dando um voto a Ário. O que eles fazem? Eles decidem rejeitar o credo. Aí o imperador Constantino, ele não sabe nada de teologia. Não sabe nada. Ele não entende nada de teologia. Ele era um pagão. Não é isso? O que é que ele faz, então?
Não, queremos a unidade. O que é que nós vamos fazer? Vamos apoiar o Atanásio. Vamos apoiar o Atanásio. O Atanásio está certo. Porque o Constantino era familiar ao Constantino, os termos filosóficos que o Atanásio utilizava. Porque Constantino era um pagão e vinha do berço do paganismo, onde tinha toda essa questão aí da adoração, dessa coisa toda de consubstanciar, da hipóstase dos vários deuses. Só que tem alguns que não assinam isso. Quem não assina? O Ário, o próprio Eusébio de Cesareia, ele não assina lá esse termo que é imposto pelo Constantino para apoiar o Atanásio. E o Teógenes de Nicéia. O que acontece com eles? Eles são banidos. Eles são banidos e os livros deles são queimados publicamente. É isso que a história diz. Por aqui você começa a perceber que lado está certo, que lado está errado. Você já viu alguma vez Cristo fazer isso? Banir alguém, queimar os livros? Né? Essa coisa toda, essa imposição. E aí o debate vai prosseguindo. Veja, nós estamos aqui em 325, até que chega em 381. Em 381, vem outro imperador chamado Teodósio. Aí o Teodósio, ele convoca um concílio em Constantinopla. E aí vão para lá 150 bispos. Aí é nesse concílio que o Teodósio diz, olha, a doutrina é essa e ponto final. No ano 381, concílio de Constantinopla. Isso aqui é um resumo apenas. A doutrina se torna oficial em todas as fronteiras do império. Quem concordava, ok. Quem não concordava era expulso e excomungado da igreja. Que coisa, né? Tem uma carta encíclica, Ut Unum Sint, de 25 de maio de 95. O Papa João Paulo II, ele disse assim, também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso para restaurar a unidade dos cristãos. Esse movimento de unidade é chamado de ecumenismo. Vejam o que João Paulo II escreveu aqui nessa carta encíclica dele, Ut Unum Sint. Ele fala o quê? Que o ecumenismo, todos aqueles que participam do ecumenismo junto com a Igreja de Roma, eles precisam invocar o Deus Trino. Participam do ecumenismo todos que invocam o Deus Trino. Pergunta é, a maioria hoje invoca o Deus Trino ou não? É claro que invoca. É claro que a maioria invoca o Deus Trino. Então, esses que invocam o Deus Trino, eles estão envolvidos no ecumenismo. Agora, tem gente hoje que não sabe nem o que é isso. Infelizmente, alguns nem sabem o que é o ecumenismo. Aqui eu tenho um líder adventista do sétimo dia, por exemplo, Ganone Diop, e ele aqui está se encontrando numa reunião ecumênica com o Papa Francisco. Está aqui a foto dele, desse rapaz, encontrando-se com o Papa Francisco. Então está tudo bem aqui para ele. E a única exigência, então, que a gente vê para ingressar o diálogo ecumênico é invocar o Deus Trino. Então, as outras doutrinas para a Igreja de Roma, como guarda do sábado, batismo por imersão, crença na mortalidade da alma, não vai interferir nesse diálogo inicial, não, com eles. Porque eles falam nesse documento que as discussões são progressivas. Parou de compartilhar a imagem, né? Vamos compartilhar a imagem aqui. Obrigado aí pelo aviso. Voltamos a compartilhar. Qualquer coisa é só avisar, pessoal. Então, quem não participa, quem não invoca o Deus Trino, não está nos diálogos ecumênicos. Agora, qual era o credo de Atanásio? Qual foi o credo de Atanásio que foi recebido, foi apoiado pelo imperador Constantino, que foi lá solidificado, imposto por Teodósio, lá no concílio de Constantinopla? Vamos ver o credo de Atanásio. Vamos ver como é simples o credo de Atanásio. O problema, irmãos, nosso, da grande maioria das pessoas é errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o problema. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Vamos lá. É no credo de Atanásio que se define finalmente a Trindade. Esse é o credo de Atanásio. Atanásio foi esse jovem bispo que se destacou e apresentou os conceitos. Vamos ver o credo de Atanásio. Vamos ver como é que Atanásio define a Trindade. Tudo bem? Vamos ver agora como Atanásio
define a Trindade. Olha só como é interessante. É bem fácil de entender, viu? Bem fácil. Diz assim, abre aspas, que adoremos um só Deus em Trindade e a Trindade na unidade, nem confundindo as pessoas, nem separando a substância. Bem, Atanásio fala sobre substância. Então ele fala de pessoas, depois ele fala de substância. Há como se fosse uma mescla de conceitos aqui. Deus é uma pessoa? Não. Atanásio fala de pessoas. Ele pluraliza em três, por isso Trindade. Mas ao mesmo tempo ele fala que essas pessoas, elas não podem ser separadas por nenhuma conveniência, porque elas são substâncias. E isso é um termo filosófico. Substâncias. Continuando. Na verdade, uma é a pessoa do Pai. Olha só, uma verdade. O próprio Atanásio está dizendo assim, ele é bom aqui para fazer contas. Na verdade, uma é a pessoa do Pai, tudo bem? Uma é, outra no caso, vamos ser literal aqui, vamos ser literais. Outra, a do Filho. Peraí, mas ele está dizendo que é filho aqui. É filho. Uma é a pessoa do Pai, outra é do Filho, outra é do Espírito Santo. Tudo bem? Ele está falando aqui de três pessoas. Pessoas. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Uma só é a divindade? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Olha, ele continua. Qual é o Pai? Tal o Filho. Tal o Espírito Santo. Agora aqui ele vai pecar. Vamos dizer assim. Ele diz que o Pai é do mesmo jeito do Filho, do mesmo jeito do Espírito Santo. Peraí, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Agora, outro ponto aqui. Incriado é o Pai. Sim, é o que a Bíblia fala. Agora veja o que ele diz. Incriado é o Filho. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala disso. Incriado é o Espírito Santo. Também não é isso que a Bíblia fala. Veja que ele começa agora a entrar aqui em suposições sobre as substâncias. Sobre substâncias aqui que se mesclam, que se confundem agora. Ele diz, imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Depois ele diz, eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Mas do Filho, a palavra diz que ele é unigênito, ele é monogênes. Mas para Atanásio, o Filho ele também é eterno igual ao Pai. E eterno o Espírito Santo. Então eles não têm início. Agora veja o que ele diz aqui. E no entanto, veja que o tempo todo ele está falando de três pessoas. Como ele já disse aqui no início. Três pessoas, é uma trindade. Um é a pessoa do Pai, outra é do Filho e do Espírito Santo. Então, fica muito claro. Se eu digo, um é fulano, outro é fulano, outro é fulano, estou falando de três. Só que agora entra a profundidade do espiritualismo filosófico metadado. Ele diz, eu estou falando de três, não é? No entanto, não são três. Olha só que coisa agora, confundiu minha cabeça. No entanto, não há três eternos. Ele acabou de falar que tem três eternos. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. E, no entanto, não há três eternos. Quer dizer, ele desfaz tudo aquilo que ele falou. Ele fala uma coisa, para no outro parágrafo desfazer. E ainda diz que isso aqui tem lógica. E quando você não entender isso aqui, que é o que os pregadores da Trindade vão falar para você, você não entendeu, eles vão dizer simplesmente uma coisa. Irmão, é mistério. Peraí, irmão, mas como é que um mais um é três, ao mesmo tempo não é três? Onde é que vem essa matemática? Não, irmão, isso é um mistério. Você simplesmente não tem de entender. Você tem de simplesmente de aceitar. Então, ele diz aqui que tem três, depois ele diz que não é três, mas é um só eterno. Assim como não há três incriados. Ele acabou de falar aqui no parágrafo anterior, está aqui, ó, que é incriado. Três incriados. Depois ele diz que não há três incriados mais. Nem três imensos. Nem um só incriado e um só imenso. Peraí, que coisa é essa? O que é isso aqui que ele está querendo dizer? Sabe o que é isso aqui? Filosofia grega. Implantada dentro do conceito de Deus na igreja primitiva. As pessoas hoje, nós aprendemos isso. Eu aprendi isso. É isso que é pregado hoje dentro das denominações. E quando as pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus, as pessoas vão simplesmente ouvir isso, aceitar e dizer, nossa, é uma blasfêmia você simplesmente dizer, não, que é isso? Não se pode nem sequer contestar isso aqui. E não precisa contestar, basta ler a Bíblia. Basta deixar a palavra de Deus falar.
Então veja qual a lógica que tem nisso aqui, que ele está dizendo. Isso aqui, irmãos, são palavras de um homem, não é palavras de Deus. Isso aqui não é palavra de Deus, é um homem que criou esse negócio aqui. Há três, depois não há três. Um é criado, depois não é criado. Peraí, que negócio é esse? Igualmente onipotente é o Pai, onipotente é o Filho, onipotente é o Espírito Santo, e, no entanto, não há três onipotentes. Ele está falando de três aqui, depois diz que não há três. Lembra que a gente falou isso no nosso último encontro? Eu digo que é três, depois eu digo, não, não é três. É a Trindade. A Trindade é um só Deus. Ah, então é um só Deus? É, mas são três. Ah, então se é três, não é um. Não, é três, mas não é um. Então como é que é isso? Como é que funciona isso? Ele continua, assim, o Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas Deus é um só. Acabou. Não tem lógica. Esse é o credo de Atanásio. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Mas não são três senhores. Para eu estou dizendo, 1, 2, 3. É três? Não, não é três, é um. O que é isso aqui? O que é isso? Esse é o credo de Atanásio. Toda vez que alguém diz que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus só veio fazer um papel aqui, de Filho de Deus, voltou lá para o céu, está lá, é Deus Filho, a Bíblia não fala disso, você está defendendo esse tipo de coisa aqui. E isso não está na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar, ficar com o que a Bíblia diz, com o que o próprio Senhor Jesus diz, com o que o próprio Deus diz. Deus bradou lá do céu 2 vezes. 3 vezes. Diz assim, este é o meu filho amado. Eu fico com o que Deus falou. No final das contas, aí eu vou me acertar com Deus. Senhor, eu acredito no que o Senhor falou. Não vou acreditar no que o pastor fulano fala, no que o bispo fala. Eu acredito na tua palavra. Aconselho você também, se não crer assim, a crer dessa forma. Porque eu não quero chegar diante de Deus e Deus dizer, por que você deixou de crer na minha palavra que estava escrito lá que eu falei? Para que no credo de Atanásio? Não tem sentido. Então, como é que é introduzido depois na igreja católica, na igreja primitiva? Aí eu vou encontrar aqui um rapaz chamado Teófilo. O primeiro que vai usar isso aqui, o Teófilo, ele vai usar a palavra trindade na forma grega trinas. Né? O bispo, que era Teófilo, quem? Bispo de Antioquia. Então você vai ver que são os líderes. Isso aqui está cumprindo a palavra de Paulo, lá em Atos capítulo 20. O que é que Paulo falou? Depois da minha morte. Que ano é isso aqui? Ano 168. João, o discípulo amado, isso aqui, se João morre no ano 100, então 68 anos aqui, você está vendo já o bispo da Antioquia criando a palavra trindade, pegando a palavra trinas do grego e metendo dentro da igreja dele, dizendo, olha, Deus é uma trindade, irmãos, é assim, é o bispo que está tendo essa responsabilidade. E ele escreve 3 livros. E ele usa a palavra no segundo dos 3 livros. Ele manda para um amigo dele chamado Autólico. Aí ele vai comentar. Está falando de Gênesis. Vai falar do Gênesis. Quando ele vai falar do Gênesis, ele diz assim, da mesma maneira, olha, são um bispo aqui, os irmãos, né? Não eram cultos, até hoje também, e vão acreditar no que esse rapaz aqui diz. E ele com a criação da mesma maneira, os 3 dias que foram antes dos luminares, que luminares? Sol e lua, estrelas. Aí olha o que ele quer na cabeça dele. Tem 3 dias. Deus criou os luminares, né, Sol, lua e estrelas, no 4º dia. Aí na cabeça do rapaz aqui, do Teófilo, ele já estava com a cabeça, com a mente cheia de trindade aqui para Deus. Aí ele inventa uma história, diz, olha, Deus criou o Sol, a lua e as estrelas no 4º dia. Sabe por quê? Porque teve 3 dias antes. Aí esses 3 dias antes é um tipo da trindade. Aí ele começa a inventar coisa de Deus, da sua palavra e da sua sabedoria. Onde é que esse rapaz tirou isso aqui? Da influência filosófica grega. Só isso. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem esse texto aqui do Gênesis dizendo que Deus criou o sol, a lua e as estrelas no 4º dia porque é uma coisa relacionada a alguma trindade? Então aqui nós percebemos, ano 168. Ano 168. Antes do tal do concílio de Nicéia, antes do tal concílio de Constantinopla, já tinha aqui umas pessoas crendo nisso aqui, e pregando isso aqui, e espalhando isso aqui. Aí depois você tem o Tertuliano, ano 160, ano 220. Aí ele usa a palavra trinitas. Ele era lá o presbítero em Cartago, o Tertuliano.
Então, toda a teologia latina, vamos dizer assim, ele lança as bases, ele foi um estudioso. E ele depois é apoiado por outro pai da igreja, Cipriano, Agostinho. Nossa, Agostinho era um grande filósofo. E aí o Tertuliano vai usar a teologia dele baseada nos termos da filosofia do Platão. Que era o Platão? O Platão lá da filosofia grega. O grego, o Platão, o filósofo Platão. Então, o que é que Tertuliano começa a ensinar também? Ele é um dos primeiros a ensinar a imortalidade da alma. Fala, se a gente for falar hoje, muitos hoje, dentro do cristianismo, creem na imortalidade da alma também. Esse é um assunto, nós formos falar sobre ele aqui, nossa, e a alma é mortal ou a alma é imortal? Simples, basta eu ir para Gênesis. Basta eu ir para Gênesis. Em Gênesis, eu vou encontrar a serpente dizendo, é certo que não morrereis. Ou seja, você pode pecar contra Deus, pode pecar, sua alma não vai morrer. Pronto, por aí eu já sei de onde vem essa história de que a alma pecando, que a alma é imortal. Então, o rapaz aqui, o Tertuliano, foi o primeiro a falar isso, a começar a ensinar isso, e também falar de tortura eterna dos ímpios. Tortura eterna. E o que é que nos lembra tortura eterna? Aquele fogo lá ardendo para sempre. Então, essa questão de trindade, imortalidade da alma, é desenvolvido dentro desse sistema dele e também leva para Agostinho. Tudo bem? Ok, paramos por aqui no que está relacionado. Ficou mudo, irmão Primeira José. coisa, o que é que a Escritura diz? O que é que importa para nós? O que a Escritura fala. Quantos deuses há? Nossa, há um só Deus. Claro que é um só Deus, mas aí há um só Deus que se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Epa, a Bíblia não fala disso. Um Deus significa um ser. Um ser, uma pessoa. Vamos lá para os textos bíblicos. João capítulo 5, verso 44. São palavras do Senhor Jesus. João 5, 44. Ele diz, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. O Senhor Jesus que está falando isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que eles lá não estavam dispostos a crer, porque eles estavam procurando agradar uns aos outros. Doutrinas que eram confortáveis de serem faladas e de serem aceitas. Isso no meio do judaísmo já da época. Havia outros pontos ali. E hoje também, muitas vezes, as pessoas estão dispostas a aceitar a glória uns dos outros. E Cristo fala, mas a glória só vem do Deus único. Outro texto é o texto de Efésios, capítulo 4, versos 5 ao 6. Quem escreveu esse texto? Foi Tertuliano? Não. Quem escreveu esse texto? Foi Cipriano? Não. Quem escreveu esse texto foi Agostinho? Não. Eles teriam escrito diferente. Mas quem escreveu esse texto foi Paulo. Foi Paulo. E Paulo, eu acredito que ele tinha uma revelação, com certeza, né? O Senhor Jesus apareceu para ele, o grande apóstolo Paulo, que a gente lê na Escritura. Mas Paulo está dizendo uma coisa aqui, que ele crê, e hoje muitas pessoas que dizem que creem na Escritura não creem nisso que Paulo diz. Paulo diz, há um só Senhor. Quem é esse Senhor aqui? É o Senhor Jesus. É o que diz claramente, só há um Senhor. Paulo diz que há uma só fé. O que é uma só fé? Uma só doutrina. Não há duas doutrinas diferentes. Paulo diz que há um só batismo também. Não há dois tipos de batismo. Batismo por imersão e batismo por aspersão. Batismo pelos mortos, por exemplo, como havia uma crença na época dos coríntios. E também Paulo diz o seguinte, há um só Deus e Pai de todos. Paulo diz, há um só Senhor e um só Deus. Paulo está particularizando aqui os elementos. Um só Senhor é uma pessoa. Um só Deus é uma pessoa. Ah, mas será que Paulo está dizendo isso? Bem, fica mais claro nos outros textos. Tiago, por exemplo. Tiago, irmão do Senhor. Ele escreveu, crês tu que Deus é um só? Creio, com certeza creio. E ele diz assim, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. O interessante é que os demônios, eles sabem que Deus é apenas um só. Interessante, os demônios não creem numa trindade. Os demônios creem que Deus é apenas um. E você vai ver vários demônios, relato na Escritura, quando eles encontravam Cristo, eles eram forçados a dizer, tu és o Filho de Deus. Não é? Tiago 2, verso 19, está aqui. Outro texto, Judas 25. Lá na pequenina epístola de Judas, no verso 25, veja o que Judas diz.
Judas crê diferente hoje, quem sabe, do pastor que eu frequentei a minha igreja. Judas, ele crê diferente hoje, quem sabe, da maioria dos presbíteros, da maioria dos pastores. Judas diz assim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso. Então, esse Senhor aqui, que era o Senhor de Judas, é o mesmo Senhor lá que Paulo está falando, que é um só Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Então, Judas aqui, ele faz uma ligação. Ao único Deus, ele está dando glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Ao único Deus, através de Jesus Cristo. Ou seja, se eu quero falar com você e dizer, olha, fulano, entrega isso aí para o João. E eu vou te mandar isso através do irmão Marlon. Peraí, eu não posso confundir aqui e dizer que o irmão João é o Marlon, que o Marlon é o irmão João, porque isso é confusão. Eu estou me direcionando a alguém e eu estou enviando algo mediante outro alguém para que seja entregue a esse primeiro alguém. Isso não tem nada daquilo que o credo de Atanásio falou. Isso é bem simples. Ao único Deus. Essa era a crença apostólica. 1 Timóteo 2,5. Paulo também diz, há um só Deus. E mais uma vez, Paulo também faz essa ponte. Paulo nos apresenta quem que faz essa ponte, e que é o medianeiro, o mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É a mesma coisa de eu dizer assim, olha, tem um só cobrador aqui hoje, ou tem um só responsável, e também tem uma só pessoa responsável por organizar essa fila que leve até esse cobrador, ou que leve até a pessoa responsável pelo atendimento. Então, eu não estou estudando as coisas. A gente precisa crer da forma que a palavra de Deus diz. Um só Deus, está claro, e um só mediador. Se Cristo é o mediador entre Deus e os homens, Cristo não pode ser o próprio Deus. Nossa, a nossa mente está tão condicionada que, quem sabe, alguns aqui, espero que não, ao ouvir essas palavras, podem ficar até zangados comigo. Podem pensar que eu estou falando algum tipo de heresia, mas não sou eu quem estou falando essas palavras. Eu estou apenas lendo, nós estamos apenas lendo nessa noite palavras claras, palavras límpidas, que vêm da própria palavra de Deus, da própria Escritura. E, mais uma vez, nós precisamos invocar os termos do nosso estudo. Os termos de qualquer estudo sério, claro, das Escrituras, da palavra de Deus, eles precisam ser bem explícitos, bem delineados, para permitir que a palavra de Deus tenha autoridade. A palavra de Deus precisa ter autoridade. Porque se a palavra de Deus não tiver autoridade para que eu ouça, acredite naquilo que a palavra de Deus está me dizendo, simplesmente, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia que você usa, não importa que denominação você vá, ela está simplesmente sendo algo corativo para você. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu estou simplesmente aqui dizendo, abalizado conforme a palavra do meu Deus, do Deus que eu creio. E a palavra dele é acima de qualquer coisa. Está muito claro. Agora, infelizmente, existem pessoas que vão ler um texto como esse aqui, ainda vão procurar explicação. Explicação é, entre aspas. O que é explicação? Não, uma maneira de pegar esse texto aqui, distorcer esse texto, eu sou bem claro, preciso ser bem claro com os irmãos, preciso ser bem claro. Porque se eu não sou claro aqui, como está a palavra, eu sou um falso profeta, mais um. Então, eu vou pegar um texto simplesmente vou dizer, não, mas, não, irmão. O que Paulo está querendo dizer aí é que há um só Deus e nessa mediação só Jesus Cristo faz também. Peraí. Eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro e humilde. Há um só Deus e um só mediador. Está aqui, 1 Timóteo 2,5. 1 Coríntios 8,4. Que não há outro Deus senão só. Se isso não for suficiente para mim, fecha a Bíblia e vamos acreditar que quem vai te salvar é o pastor. Tá bom? Quem vai me salvar lá, Deus me livre. Mas quem vai salvar, quem não crê dessa forma, é o pastor lá. Eu estou deixando de acreditar no que está na palavra de Deus para acreditar no que o homem fala. Outro texto, Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? Fora de mim, além de mim, não há Deus. Se houvesse uma trindade nos moldes que foram lá preconizados lá pela aquela loucura lá do Atanásio, que ninguém sabe o que 3 não é 3 mais, uma matemática estranha. 3 não é 3, 1 não é 1. É a matemática do Atanásio. Então, se houvesse uma trindade dessa, Deus podia dizer assim, ó, esse texto era para estar assim, eu sou o Senhor e não há outro.
ok, outro aí fora, né? Falsos deuses, não há Baal, tal. Mas aqui Deus podia ter dito assim, fora de mim não há Deus, fora o outro Deus que está do meu lado. Então ficaria claro. Mas aqui Deus faz questão de dizer, não há outro, não há outro. Então se eu não acredito na palavra de Deus, mais uma vez, fica difícil. Lucas 4, 6 a 8. Em Lucas capítulo 4, 6 a 8, o diabo vai tentar o Senhor. E quando ele vai tentar, nós conhecemos esse texto, né? Quantas vezes nós não já lemos esse texto? Quando o diabo vai tentar, ele diz o seguinte, né? Eu te dou tudo isso e você tem de me adorar. Tudo será teu. E aí Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O que é que Cristo está dizendo aqui? Cristo está dizendo o seguinte, olha, por que Satanás chega para Cristo e pede para Cristo adorá-lo? Veja, Cristo diz aqui, eu não posso adorar, porque está escrito que adorar só o Senhor teu Deus, e aí servirás. Cristo está dizendo que usando um texto que está lá no Antigo Testamento, e ele aplica esse texto a ele mesmo, quando ele diz que ele só adora ao Senhor Deus. Também em Deuteronômio 6,4, esse Shema que diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29 e 32, outro texto. Quando ele fala lá com o escriba, ele vai usar o Shema. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. Quem disse essas palavras aqui usando o Shema? Se Cristo tivesse se apresentar a Deus, ele ia dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí eu também estou aqui, eu sou Deus também. Estou me revelando como Deus. Pelo contrário. O escriba entende muito bem o que Cristo está querendo dizer, porque o escriba, né, fala aqui, disseste que há um só Deus. Cristo não disse que ele era Deus. E que não há outro além dele. Então, Cristo não está dizendo, olha, há um só Deus, eu sou Deus também. Não falou isso. Então, essa teria sido uma oportunidade para Cristo, né? Dizer, olha, tem uma trindade aí, pessoal, está sendo revelada agora, ainda vai vir outro depois que eu for. Quando nós vamos para João 17,3, esse texto famoso, Cristo fala, a vida eterna é esta. Se você tivesse de ouvir da boca do Senhor Jesus o que é a vida eterna para você fazer, para você crer, você não gostaria de ouvir? Você não gostaria de saber? O Senhor Jesus resumiu a vida eterna. A vida eterna está resumida aqui. Em Cristo diz, a vida eterna é esta. Ele está falando com o Pai. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a mim, Cristo está dizendo a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se eu não crer nas palavras do próprio Messias, do Filho de Deus, em João 17, verso 13, meu irmão, eu vou crer em quê, então? Em que é que eu vou crer? Eu vou crer no dogma? Eu vou crer na tradição? É isso que eu vou crer? Paulo, eu prefiro crer aqui, ó, em João 17,3, eu prefiro crer no que o Senhor Jesus diz. Pronto, para mim, acabou. Eu vou crer no que o Senhor Jesus diz. Eu quero saber de conversa, de invenção, de teologia, de explicação do teólogo A, teólogo B. Fez teologia na faculdade, não sei de onde, não sei quem. Eu não quero saber, não serve de nada. Aconselho também você que não se deixe levar, que não serve de nada, se conflita contra a palavra que o próprio Senhor Jesus falou. 1 Coríntios 8, verso 6. Eu quero saber também de pastor de tal, que prega no YouTube, que tem uma igreja com 10 mil membros, que tem igreja no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Se ele falar algo diferente disso aqui, para mim não serve de nada. Aí vem Paulo aí, esse cara que está falando isso aí no YouTube, o pastor da sua igreja, ele tem mais autoridade que o apóstolo Paulo. Há tanto que hoje criaram apóstolos, né? Hoje tem os apóstolos, o pessoal cria tudo. Agora, obedecer e ter da forma que se cria, vamos ver. Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai. Eu digo, tudo bem, Paulo, com você. Para nós, eu me incluo aqui. Para nós há um só Deus, e Paulo diz claramente, o Pai. E o Atanásio diz, interessante, a gente não pode esquecer o credo de Atanásio, porque o credo de Atanásio é o fundamento da doutrina da Trindade, que as igrejas aí 90% ou mais creem. Aí o credo de Atanásio diz, não, há um só Deus, o Pai, um só Deus, o Filho, um só Deus e o Espírito Santo. Aí Paulo diz, não, você está errado. Há um só Deus, o Pai. De quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro, um só Deus, o Pai.
Um só Senhor, Jesus Cristo. Aí vem o teu pastor, lá na tua igreja, veio o pastor que eu estava na minha igreja antigamente, aí vem dizer o contrário disso aqui. Aí, irmãos, nós escolhemos. Eu fico com quem? Você fica com quem? Você vai acreditar em quem? E Paulo foi um vaso escolhido diretamente por Cristo. Chamou Paulo. Então, são nomes pessoais singulares. Até isso a gente precisa também enfatizar nesse assunto. Êxodo capítulo 20, lá no verso 1. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus. Se houvesse uma trindade, Deus ia dizer assim, eu sou o Senhor, nós somos. Né? É claro, nós somos o Senhor Deus. Nós somos o Senhor teu Deus. Não é? Vai ser assim. Verso 3. Não terás outros deuses diante de nós. Vai ser assim. Aí na sua Bíblia está assim? Não está. Não está. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O outro texto, Êxodo 20, 24. Deus diz, em todo lugar que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti. Agora, quem entende a doutrina da Trindade, que vai nisso a êxtase filosófica do Agostinho, do Teófilo, que a gente já viu, ele vai dizer o seguinte, que Deus está dizendo que Deus está dizendo meu nome, mas Deus está mentindo. Porque quando Deus diz meu, Deus está se referindo a mais outras duas substâncias que estão lá misturadas com ele, dentro de uma bolha. É isso, dentro de uma bolha. É como se fosse um ser ali que se mistura, que entra um no outro, que o corpo de um é o corpo de outro, com três cabeças. É isso que eu estou querendo dizer. Porque Deus está dizendo meu, era para eu dizer, em todo lugar em que eu fizer recordar o nosso nome, virei a ti, mas não está aqui, não está na Bíblia. Mateus 6, 9. Quando Cristo ora, ele diz, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o teu nome. Era para Cristo dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Não é verdade? Mas não é assim que está na Bíblia. Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás e ele servirás. Pronome pessoal, singular. Era para Cristo dizer, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles servirás. João 17,3. Conheçam a ti só. Essa versão aqui é muito boa, a corrigida. Conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. Quem é este único Deus? Como a palavra apresenta ele? Quem é este único Deus? João 17, 1-3. Vamos lá, mais uma vez. Cristo chama esse único Deus de Pai. Único Deus verdadeiro, Pai. Ele chama de Pai. Pergunta, será que ele não é Pai realmente? A doutrina da Trindade diz que não. O credo de Atanásio, que é crido hoje, na maioria das igrejas, vai dizer que não. Jesus está mentindo aqui. Jesus está só criando aqui uma situação enquanto ele estava na Terra. Tem até como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Um teólogo americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz assim, escreveu assim, Deus não tem um filho. Deus não é pai de ninguém. Jesus não é filho, não. É só para fins ontológicos. Olha que palavra bonita, né? Ontológicos. Aí a pessoa ouve sair e diz, nossa, isso é muito inteligente. Ontológicos. Quer dizer, é só funcional. É funcional no plano da salvação. Ou seja, um belo dia, Deus, 3 em 1, naquela bolha lá que 1 é 3 e 3 é 1, decidiu criar a Terra. Aí o primeiro que está da esquerda para a direita disse, eu vou ser o pai. Aí o tempo todinho, até Malaquias, 400 anos antes de Cristo vir, ele se apresenta como pai. Aí quando chega a hora de um vir, morrer na cruz, diz, vai tu do meio, tu vai ser o filho. Tá bom? Quando tu estiver lá na terra, tu vai me chamar de pai aqui, eu te chamo de filho e tal. Depois que tu morre, tu sobe, tu senta aqui também, e tu vai ser Deus, volta a ser Deus igual a mim, que a gente é Deus também. Tu é Deus, não é filho não. Depois a gente manda o outro. Manda o outro que está aqui com a gente, o último aqui do lado, e ele desce e é o Espírito. Não tem nem nome esse. Nem nome, porque o Espírito Santo não tem nome, né? Só Espírito Santo. E desce também para lá e vai agir como Deus durante até o tempo do fim. Pronto, depois todo mundo acaba tudo e a gente fica nós três aqui. Um é 3, 3 é 1. É isso que se diz. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu não vejo isso. Romanos 15,6. Glorifiques ao Deus e Pai. Interessante, né? Que Paulo diz que esse Deus aqui é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo diz isso? O próprio Senhor Jesus disse que é Pai. Se isso fosse metafórico, ontológico, olha,
palavra bonita, funcional no plano da salvação, como os teólogos. Ah, mas é um teólogo. Um teólogo, o cara estudou 4 anos, 6 anos na Universidade de Andrews, na Universidade não sei da onde, Universidade Católica não sei da onde, estudou com não sei quem, tem tantos artigos, livros publicados, não vale nada. Se ele estiver falando fora do que está da palavra de Deus, não serve nada. Aí eu vejo Paulo aqui dizendo que esse Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, né, a gente já sabe que Cristo já estava lá à direita do Todo-Poderoso. E mesmo assim, esse Deus continua sendo o Pai dele. Esse Deus continua sendo o Pai dele. 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 15, 24. Aquele texto que nós falamos no início. Fala que Cristo irá entregar o reino a Deus, o Pai. Por que ele vai entregar o reino a Deus, o Pai? Peraí, se é uma trindade, 1 é 3 e 3 é 1, se os 3 são iguais, por que ele vai entregar o reino para o outro? Isso é tudo uma coisa só. 2 Coríntios 1, 3. Paulo está errado, viu? Paulo aqui, então, tudo isso aqui que Paulo está escrevendo, ele está errado. Está certo com os teólogos de hoje. Porque Paulo continua aí na loucura dele, dizendo que Deus é o Pai de Jesus. Mas o Atanásio disse que não. Com quem eu fico? Acredito em quem? Efésios 1,17. Paulo também foi lá desencaminhar os Efésios. Eles estão percebendo aqui que estou falando num tom de ironia, né? Paulo foi desencaminhar os Efésios. Efésios 1,17. Para que o Deus... Olha, por aqui complicou. Complicou um pouco mais ainda para a doutrina do Atanásio. Porque Paulo está dizendo que esse Deus lá, além de ser o Pai, ele é o Deus de nosso... Está na sua Bíblia, Efésios 1,17. Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, vamos raciocinar um pouquinho aqui, né? Se esse Deus, que é o Pai da glória, que é essa primeira pessoa da Trindade, né? Ele é o Deus... Deus é o meu Deus. Eu adoro Deus. E por que eu adoro Deus? Uma pergunta simples, né? É lógico. Eu adoro Deus porque Deus é Deus. Ele está acima de tudo e eu sou um nada. Eu sou um pecador, mas salvo pela graça, creio no meu Criador. Mas Paulo está dizendo que o Deus também é Deus de Jesus Cristo. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, também adora a Deus. Não é isso que Paulo escreveu? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dando ênfase nisso aqui? Porque às vezes nós lemos um texto como esse e simplesmente entra no ouvido, sai no outro, passa pela mente, vai embora e não ficou nada. Não ficou nada, não ficou sentido. O texto quis trazer, a mensagem verdadeira que está sendo apresentada na palavra de Deus não ficou. E é preciso que fique. Paulo está dizendo que o Deus, o Pai da glória aqui, ele é o Deus de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, então, questiono aqui. Deus, ele pode adorar outro Deus? Porque na doutrina do Atanásio lá, que é a doutrina da Trindade, defendida hoje, veja que as pessoas nem pensam isso, a maioria das pessoas. Se Cristo é Deus Filho, e se os três são iguais, todos os três é Deus, Deus, tal, são iguais e tudo, como é que um Deus aqui está adorando o outro? Como é que um Deus adora o outro? Porque se ele é o Deus do Senhor Jesus Cristo, vocês estão compreendendo isso aqui? Porque quem está dizendo é Paulo, não sou eu. Tem que ficar bem claro aqui que não sou eu quem estou falando isso. É o apóstolo Paulo. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos. 1 Tessalonicenses 3, 13. Diante de nosso Deus e Pai. Aqui está a parte do texto, irmãos, mas isso aqui não compromete o texto, não. Quem quiser pode pegar o texto, o capítulo todinho, o verso todinho, e não tem nada fora do contexto. Tiago 3, 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai. 2 João 3, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Eita, João também diz a mesma coisa. Jesus Cristo é o Filho do Pai. Olha só. Agora surge um questionamento para os defensores da doutrina da Trindade. Por exemplo, eu tenho esses textos todos aqui, eu não acredito neles. Um exemplo só. Eu quero defender a unhas e dentes. Eu preciso vou defender a doutrina da Trindade, com unhas e dentes. Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente vou ignorar esses textos, ou fazer vista grossa. Não, nem li isso aqui, não quero nem ler. Tal. Aí vou pegar um texto desse aqui. Isaías capítulo 6, verso 3. Eu vou pegar esse texto e vou ver os anjos aqui clamando 3 vezes. Santo, santo, santo.
é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Isaías 6,3. Eu vou dizer assim, nossa, tá vendo aqui? Os anjos viram a trindade. Os anjos viram a trindade no céu. E quando eles viram essa trindade, eles disseram, santo, santo, santo. Aí a pessoa diz, eita, é mesmo, né? Eles estão dizendo 3 vezes, santo, santo, santo. Aí quando eu vou para a Bíblia, eu percebo o seguinte, Jeremias 22, 29. Esse texto de Jeremias 22, 29, ele fala aqui sobre a terra. E diz assim, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Existem 3 terras. Bem, pelo menos aqui está falando para a nossa terra, o nosso mundo. E aqui está falando de terra, 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 a palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui? Qual o sentido? Outro texto, Ezequiel 21, 27. Ao revés, ao revés, ao revés, o porei. 3 vezes é enfatizado isso aqui. A ação de colocar ao revés. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um caso típico de ênfase. ênfase. Essa ênfase, aqui na palavra, da frase, é para dar um sentido, a força do sentido. Então, quando se invoca aqui terra 3 vezes, é para que haja atenção. A atenção seja, né, voltada. Não se refere à trindade aqui, porque faz uma menção 3 vezes à terra, nem 3 vezes ao revés. Então, isso aqui era uma prática dos escritores da Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 4:8, tem mais um texto. Aqui você vê 4 seres viventes clamando santo, santo, santo. Aquele que era, que é e que há de vir. Você tem variações aqui. Aquele que era, que é e que há de vir. Variações do tempo verbal aqui, daquele que está, daquele que é, do grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Então, essas palavras, você vê o contexto sendo dirigidas ao Pai. Porque ele tem um livro selado. Né? Então, isso aqui não apresenta, não é prova de trindade. Então, eu vou pegar um texto desse, vou querer criar uma explanação para ele, e vou desconsiderar esses outros textos claros da Escritura com relação à unicidade de Deus. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte dentro da Escritura que nos apresenta a unicidade de Deus. Nos apresenta ele como o Criador, como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, precisamos enfatizar, nosso compromisso deve ser com as Escrituras. Não importa quanto tempo eu tenha vivido dentro de um sistema religioso, ou que a minha antiga denominação, ou que a minha denominação hoje pregue algo, quem sabe seja bom de ouvir, ou que eu ouvi a vida inteira. Eu preciso simplesmente ter um desejo maior dentro do meu ser, dentro do meu coração, de buscar agradar a Deus conforme está na palavra. Eu não posso permitir que os arranjos doutrinários hoje, eles se sobreponham ao que está claramente apresentado na palavra de Deus, porque afinal de contas, quem vai nos salvar é Deus. E eu preciso acreditar na palavra que esse Deus diz. Porque se eu não acreditar na palavra que esse Deus diz, eu simplesmente estou chamando esse Deus de mentiroso. E se eu acredito na palavra que um ser humano diz, que se contrapõe à palavra que esse Deus diz, complica mais ainda para mim. Porque Deus me apresenta quem ele é. E isso é fundamental para a salvação. João capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro. Quantos textos nós vimos agora à noite que apresenta que Deus não é uma hipóstase, não é uma substância diluída, fluida, não é um ser que 1 é 3 e que 3 é 1 e que ao mesmo tempo não é nada, porque 3 não é 3 e 1 não é 1. Não é assim, isso é filosofia. Isso é filosofia grega que foi introduzida dentro do cristianismo, da igreja primitiva, lá logo no início. Foi mal João morrer, já tinha essa história e foi. Depois chega com o Concílio de Nicéia, 325. Depois Concílio de Constantinopla, 381. E a coisa vai crescer. É por isso. Veja quantas pessoas hoje, quantos pastores hoje, pastores renomados aí, que você vai ver o vídeo dele no YouTube, no Instagram, eles estão pregando isso. Eles pregam dessa forma porque não se atentam para o que a palavra de Deus diz. Deus não quer ser um mistério. Deus não é um mistério. Deus não quer fazer dele um mistério. Deus é pessoal. Nosso próximo encontro, nós vamos para a próxima parte. Nós vamos ver o que a palavra diz sobre o Filho de Deus. Há um só Senhor.
Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo alguma vez disse que ele era Deus? Será? Nós vamos estudar isso. Nós vamos ver o que a Bíblia diz. O que importa para nós é apenas o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Senhor Jesus disse e o que está escrito na Escritura. Então nós vamos ver no nosso próximo encontro afirmações do próprio Deus. Nós vamos ver afirmações do próprio Senhor Jesus sobre quem ele é, se ele realmente é Deus. Afirmações dos discípulos. Vejam que são textos aqui, textos bíblicos. Não interessa comentário de pastor aqui nenhum, não interessa credo nenhum, é o que está na Escritura. Afirmações dos discípulos, Jesus como mediador, o Pai é o Deus de Jesus, vamos voltar nisso aqui, onde o próprio Cristo diz que o Pai é o Deus dele, ou seja, ele adora também a Deus, e um Deus não adora outro Deus. É impossível. Impossível um Deus adorar outro Deus. É impossível. Então nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Nós vamos ver Jesus, os textos que ele ora ao Pai, que ele é dependente do Pai, que o Pai ele é o primeiro. Nós vamos ver também o texto aqui, eu e o Pai. Jesus falou que ele e o Pai é um, então ele é Deus também. Será que é isso mesmo? Nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe você, abençoe a sua vida, que nós possamos tomar uma atitude, uma decisão, quem sabe nunca tomada antes até esse dia, porque quem sabe nós não conhecemos essas coisas até hoje, estamos conhecendo agora. E não importa, como nós já falamos, a doutrina do homem, não importa o que os teólogos dizem, o que importa é o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos ser fortalecidos cada vez mais na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos mais uma vez porque a tua palavra foi aberta. Nós te agradecemos também porque a tua palavra é suficiente. O que está na tua palavra, registrado nela, que nós cremos. Nós não precisamos das doutrinas humanas. Não precisamos das filosofias do homem que tentam confundir. Nós precisamos daquilo que tu dizes. Precisamos acreditar no que a tua palavra diz. Obrigado porque a tua palavra nos desvelou verdades simples, mas muito poderosas, principalmente para esses dias que estamos vivendo. Permanece conosco. Dá-nos a certeza da tua presença em nosso meio, nos guiando, nos mostrando o teu querer. Nós te suplicamos, nesta noite, nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.